dizer que tudo começou numa antiga lavandaria de bairro, espaço onde um grupo de designers se juntou para trabalhar com as mãos. As bolas de sabão que certamente pululavam no imaginário do espaço inspiraram ideias e conceitos, num projeto que deu lugar a um negócio que, de portas abertas para a rua, não podia ter outro nome: lavandaria. Um ateliê dedicado à impressão em serigrafia, à ilustração, à criação, ganhando e dando vida ao bairro. Em vez da roupa pendurada, pósteres, postais e todas as impressões que se possam imaginar, e criações que giram e giram como roupa nas máquinas e rebentam como bolas de sabão espalhando magia em seu redor. Podíamos dizer que foi aí que tudo começou, mas, em rigor, podemos recuar até à sua adolescência, em Macau, e depois ao curso de Belas Artes, em Lisboa, à passagem pela Benetton, no seu centro de pesquisa de comunicação em Treviso, à criação da Conceito, em 2005, e a experiência em agências de publicidade. Cada trecho do seu percurso foi definindo aquilo que a apaixona: projetos de edição, publicações independentes, criação, e foi esse o caminho onde a serigrafia se revelou mais do que companheira de estrada que a levou até à criação da lavandaria. Olá Marta, obrigada por aceitares este convite da Anitta. Olá. Olá, Marta. Isto é super estranho, parece que estás a falar de outra pessoa. Não és a única. Acho que todos pensamos a mesma coisa. Eu não faço muito recapitulações, e então é estranho sempre ouvires falar dessas coisas, porque parece que de repente ficam sérias, não é? São concretas, e isto na tua cabeça é só dia após dia a acontecer a tua vida. Do género, essa Marta, bem, deve ser uma pessoa mesmo séria. Essa Marta, bem. O grande plano que ela tinha aqui traçado. Exato. Às vezes olhamos para o nosso percurso, não é? No outro dia precisei de rever o currículo. Estava a ver aí, de género, pá, fogo, não é? Tipo, não se esquece de todas as conquistas que vai tendo pelo caminho, não é? Depois estamos ali a viver só o momento e com as incertezas e as dúvidas todas que eu acho que, não é? Que é comum assolarem-nos, e parece que estamos a ver o percurso de outra pessoa, claramente. Sim, isto para mim é outra é outra pessoa com outras coisas. Olha, faz-nos lá esse exercício de memória sobre essa tal Marta, que não és tu, que é outra pessoa. Como é que foi o caminho dessa Marta? Desde Macau, ou se calhar antes, não sei, e até chegar à lavandaria? Eu acho que isto é um exercício muito difícil. Isto é um exercício muito difícil. Eu acho que as coisas que se mantêm, acho que é uma certa patetice que eu acho que mantenho, e a outra acho que é curiosidade em relação às coisas em geral. Acho que sou uma pessoa curiosa e que me entusiasmo com coisas pequenas. O caminho, eu acho que foi navegação à vista. Eu acho que não tenho muito. Eu acho que foi muito seguido por coração. Foi muito pouco planeado. Eu adorava dizer que tinha mais mérito no caminho e no plano. Não tenho. Acho que foi uma sucessão de coisas que parece que foram acontecendo, ou oportunidades que foram surgindo, ou de repente pessoas que vais encontrando na tua vida e que te chamam a atenção para uma coisa qualquer, que depois de repente te levam a outros caminhos. Mas eu acho que é essa coisa de curiosidade de pessoas e sim, eu acho que é patetice / ingenuidade. Não sei bem analisar o caminho. Não tenho essa organização ou visão ou planeamento estratégico ou o que quer que seja. Acho que nunca tive isso continuo sem ter, infelizmente, na minha vida. Adorava ter mais um espírito empreendedor no sentido convencional da coisa, de ter um plano de negócios, um estudo de mercado, sei lá, ter as coisas bem estruturadas e tomar decisões super apoiadas em
em factos concretos. Mas a verdade é que esse espírito empreendedor não é algo que tu estás agora a tentar, ou seja, já antes tinhas criado também o projeto do conceito, que já, não é, mostrava aí umas luzes de quereres criar algo mais do que simplesmente algo que fique numa folha de papel, certo? Sim, eu acho que isso existiu, mas eu acho que sempre foi acontecendo de uma forma muito inconsciente. O projeto da Conceito aconteceu no último ano da Faculdade das Belas Artes, no curso de Design. Havia um projeto que durava quase metade do ano. Era um projeto que era feito em grupo e na altura fiz com dois colegas meus que ainda hoje são meus amigos, que é o Manel e a Cristina. E na altura tínhamos uma professora que era do Porto e ela era muito crítica dos trabalhos todos e muito rígida às vezes na análise das coisas, questionava imenso tudo e nós andávamos ali apresentação após apresentação e ela dizia: vocês têm que arranjar um conceito, e nós éramos muito patetas. Eu não me sinto minimamente insultada por essa... não é? Até porque antes de começarmos a gravar já tínhamos falado de sotaque e do facto de eu estar no Porto e não ter sotaque absolutamente nenhum. Claro. De ter dito conceito desta forma tão maravilhosa. Mas aquilo depois acabou por ser uma homenagem a ela, porque nós na altura, eu acho que tu... Há uma altura em que te dizem que tens que arranjar um conceito, mas eu acho que tu não percebes ainda bem o que é que aquilo significa, o que é que ela está a querer dizer. E na nossa parvoíce dissemos que devemos arranjar um cão que fosse conceito. Mas era muito parvo. Bem, mas tirando esta parvoíce, depois foi uma brincadeira com ela. Eu acho que a parte aliciante desta micro nano editora foi esse gozo de conseguir fazer coisas no computador e depois concretizá-las, materializá-las sem ter que ir recorrer a nenhuma gráfica e conseguir fazer isso de forma independente. E na altura estava a acontecer uma coisa muito engraçada que hoje não faz sentido nenhum, porque aquilo eram edições de projetos de música, são edições limitadas de 100 exemplares, a maior parte eram feitas em serigrafia. Só que aconteceu numa altura em que havia muitas pessoas que conseguiram começar a gravar música em casa e a gravar CD-ROMs, essa coisa que na altura era tão evoluída. Primeiro CD-ROM interativo. Uau! A enciclopédia em carta, em 12 CD-ROMs. Mas as pessoas começaram a conseguir gravar as suas músicas em casa, só que depois não conseguiam editá-las, porque para essa parte continuava a ser preciso, para fazer uma edição em CD, continuava a ser preciso ir para uma fábrica, para uma gráfica, e então havia assim uma diferença de escala de projetos que existiam no MySpace ou em páginas semelhantes na internet, mas que não conseguiam depois ter uma existência física, ou então depois grandes lançamentos da indústria discográfica que tinham que ser feitos aos milhares. E a nossa ideia era um bocado juntarmos a esse espírito de do it yourself e de conseguir fazer em casa, mas ao mesmo tempo dar uma importância, dar uma atenção diferente ao objeto. Ok, se só existem 100, eles podem ser, em vez de estarem dentro de uma caixa de plástico, se calhar podem ser objetos mais especiais. E depois havia essa coisa de conseguires desenhar uma coisa à mão ou ao computador e fazeres 100 e saberes que eles estavam numerados. Existem 100 pessoas que vão ter isto. e isso era sempre um gozo quando começas a ver as coisas a existirem fora do teu computador. Acho que foi sempre uma coisa que ainda agora eu acho que é uma coisa que me satisfaz, que me dá orgulho. Fico feliz também por ter essa atenção com aquilo que estás a fazer. São tão poucos, não é? Que cada um deles merece cuidado. Olha, eu estou muito curiosa por saber como é que apareceu a paixão pela serigrafia. Podes explicar-nos um bocadinho sobre, assim, sucintamente, sobre o que é a serigrafia, como é que apareceu essa paixão
E depois, como é que vocês arranjaram a maquinaria? Porque, enfim, a serigrafia não é propriamente... exige alguma maquinaria e algum investimento e espaço também para ter, não é? Sim, então nesta altura em que estávamos na faculdade, a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, neste caso, existia uma oficina de serigrafia, mas que na altura, isto foi em 2005, na altura era exclusiva aos alunos de pintura, ou seja, os alunos de design não tinham acesso a esta oficina. Mas nós andámos lá a tentar falar com o técnico responsável pela oficina de serigrafia e eu acho que foi por cansaço, só por insistência conseguimos começar a passar lá várias tardes. E foi ótimo e faz todo o sentido. A serigrafia é um processo de impressão manual que é feito a partir da criação de uma matriz, ou seja, são uns quadros e é um processo de impressão que funciona cor a cor. E estava muito associado a movimentos, por exemplo, de punk, em que eles imprimiam as suas próprias fanzines, ou as suas t-shirts, ou as suas roupas. É um processo que é manual e pode ser artesanal, pode ir desde o muito artesanal até ao industrial. Por exemplo, há a roupa da Zara, por exemplo, que é feita em serigrafia, só que obviamente são processos industriais e basicamente é uma máquina que está a imprimir. Ou há pessoas que podem fazer em casa com meios mais rudimentares, ou seja, tens uma lâmpada e um quadro, podes gravar os quadros dentro da casa de banho, porque é um processo que funciona um bocado semelhante, de forma semelhante à fotografia, ou seja, por luz, tu sensibilizas quadros, ficas com essa matriz e essa matriz pode ser reproduzida, imagina, 200, 300, 500 vezes, sempre a partir da mesma matriz. Mas pode ser feito em casa ou pode ser feito de forma mais industrial. Na faculdade existiam essas máquinas para gravar os quadros e para impressão. Nós aqui, por exemplo, na lavandaria, como não quisemos estar a fazer esse investimento logo no início, aquilo que fizemos fomos construindo, e eu conhecia bastante bem o processo, fomos construindo nós próprios a mesa para gravar os quadros e a mesa de impressão à medida das nossas necessidades, ou seja, conseguimos construir nós a mesa de impressão e a mesa para sensibilizar os quadros de uma forma muito mais barata, mas que nos permite ter a qualidade e a precisão que nós queremos, mantendo o espírito muito artesanal. Mas isto funciona, não são aquelas máquinas que estás a pensar de serigrafia assim, grandalhonas, não temos. Fizemos uma mesa, mas que é o nosso número. Está certo. Portanto, aqueles vídeos que tens na página da Conceito, que... Esse projeto da Conceito foi feito ainda na faculdade. Sim. E depois começámos... Esse técnico de serigrafia foi super importante, porque ele ensinou... Basicamente, tudo o que eu sei de serigrafia foi ele que me ensinou. Ele também trabalhava numa galeria que se chama Diferença. Também dava aulas de serigrafia lá. E continuei durante muito tempo a fazer os projetos com ele antes de sonhar sequer em ter um espaço próprio onde fazer serigrafia, porque tinha essa mesma ideia que tu, de que era preciso teres imenso espaço e máquinas, e começavas a ver os preços das máquinas e era um investimento grande, e eu disse, pronto, isto nunca vai acontecer, vou fazendo assim pontualmente quando precisar, vou fazendo os trabalhos com ele. Por isso, esses que têm essas máquinas serão feitos lá nas Belas Artes. E a lavandaria, este projeto, como é que se tornou um negócio? E é algo que tens em parceria também, certo? Sim. Eu gosto sempre desta parte da parceria, eu acho que faz mais sentido assim. Eu acho que se calhar esta coisa de funcionar por camadas também com várias pessoas também acontece, não é? Eu gosto destes trabalhos de trabalhos que vão acontecendo com contribuição de cada um para fazer coisas que tu sozinha, se calhar eu sozinha não conseguiria. Gosto de receber contribuições, ideias de várias pessoas, gosto de trabalhar, e mesmo quando não são da mesma, por exemplo, na Conceito, eram colaborações ou parcerias com músicos, ou seja,
mesmo que as referências sejam sonoras ou musicais, há sempre uma ideia de funcionar em equipa. São equipas que se juntam ali para aquele projeto específico, mas eu gosto dessa ideia. E a lavandaria aconteceu porque eu, na altura, estava a trabalhar numa agência de publicidade e vários amigos que moravam aqui no mesmo bairro, nós estamos em Lisboa, perto das Janelas Verdes, na zona de Santos, e tínhamos éramos vários amigos aqui perto que têm todos outros trabalhos. A Mariana trabalhava ainda na fábrica em Itália, só que era consultora lá e fazia um esquema de... Estava lá 15 dias, estava cá 15 dias do mês, então andava entre Itália e Lisboa. O Rafael tem um ateliê de design que se chama Vivo Eusébio, mas também morava aqui perto, e a lavandaria surgiu porque queríamos os três ter um espaço onde ir fazer as nossas coisas, fazer outras coisas. O Rafael fazia muitos trabalhos em madeira, eu continuava com a ideia da serigrafia, a Mariana faz ilustração e desenha e também sempre teve interesse pela serigrafia, então andávamos os três aqui à procura no bairro de algum espaço para onde desse para irmos quando tivéssemos tempo livre, mas sem propósito nenhum de ser... era um espaço só para estarmos a trabalhar e podermos fazer as nossas coisas, não havia ideia nenhuma para negócio nenhum. O que aconteceu foi que o espaço que encontramos era uma antiga lavandaria que dizia nas janelas, tinha uns janelões enormes e dizia lavandaria, e na outra janela limpeza a seco, assim com um acento circunflexo. Bem, nós andámos imenso tempo a tentar arranjar um nome para aquilo, um nome para o espaço, ou para o coletivo, ou para o que quer que fosse. Só que as pessoas, os nossos amigos, sempre que combinavam alguma coisa connosco, ou sempre que nós falávamos, dizíamos, olha, vou lá ter a lavandaria, ou vocês estão na lavandaria, ou está alguém na lavandaria. Pá, aquilo ficou por ganhou-nos. Ganhou-nos, nós não lutámos mais contra isso. E depois, entretanto, passado 2 anos, quando saímos dali para um espaço maior, acho que foi um bocado como trazer o letreiro. não trouxemos fisicamente, mas achámos que, pronto, trouxemos de herança o nome. E então a lavandaria surge assim com este propósito que era só de teres um espaço para trabalhar. E o que aconteceu era nesta altura que eu devia dizer... Tínhamos feito um estudo de mercado, tínhamos percebido que havia um nicho que tinha muito esta necessidade e que nós viemos colmatar, mas não. O que aconteceu foi que houve imensa gente que começou a ficar interessada e que queria produzir também trabalhos em serigrafia e em quantidades mais pequenas, ou ateliês de design, porque também eu acho que foi uma coisa que começou a acontecer mais, existirem muitos ateliês que são 1 ou 2 pessoas que também têm clientes mais pequenos, ou ilustradores, que também teve a ver com uma coisa que eu acho que até só há pouco tempo é que começou a acontecer, que foi, de repente, a ilustração começou a ter mais protagonismo. Se calhar há 15 anos não se falava tanto de ilustração, não havia tantas pessoas a comprarem ilustração, ou a quererem... Parecia que não havia ilustradores, não havia muitos, ou havia sempre só assim, os mesmos. E eu acho que estes fatores todos ao mesmo tempo, o que fez que acontecesse foi que, de repente, tínhamos ilustradores a falarem connosco, a dizer, olha, precisava de fazer isso, vocês fazem? E nós resolvemos começar a aceitar algumas coisas, no início ainda sem a certeza absoluta de que íamos conseguir concretizar, ou então com uma percentagem de erros que era gigante. Imagina, precisávamos de fazer 20 impressões de uma coisa e começávamos com 100, fazíamos 5 vezes mais porque não sabíamos o que é que ia acontecer. E houve uma altura que o André da Loba, que é um ilustrador que nós gostávamos imenso e que também morava aqui perto, mas que nós não conhecíamos, enviou-nos um mail de uma forma super prática: olha, vou ter uma exposição, queria fazer isto, precisava de fazer estas coisas, daqui a 2 semanas precisava delas, pode ser? Pá. E de repente, isto para nós na altura foi assim
Ok, isto era quase uma missão impossível, porque eram bastantes peças com várias cores. O espaço da lavandaria era mínimo. Eu agora olho para ele quando passo por lá e penso que era ridículo, que nós éramos todos... não tínhamos noção da realidade de estar a trabalhar naquele espaço. Porque aquilo era minúsculo. O sítio que nós tínhamos para lavar os quadros era um tanque daqueles de mármore, mas quadrado, que estava no chão. Opá, era ridículo. Era ridículo, mas na altura fazia sentido e de alguma forma aquilo aconteceu e aconteceu bem, e fartámos de errar e de experimentar coisas, de passar lá noites e noites e noites em claro, para tentar resolver coisas que depois eram super simples. Eu lembro-me que nessa altura eu ainda estava a trabalhar na agência e havia dias em que eu chegava lá de manhã e tinha as mãos... Tinha-me enganado a diluir químicos, ou seja, uma coisa que era para diluir em 5 litros de água, tinha usado sem diluir, porque não tinha percebido bem, aparecia lá com as mãos todas queimadas, ou aparecia lá com as unhas todas encardidas, assim uma coisa... Mas pronto, fez tudo parte, nunca mais me esqueci que aquilo era para diluir. Comecei a ter lá um verniz substituto para disfarçar as unhas. Não, mas fez tudo parte e fez tudo sentido. Mas eu acho que a coisa começou a acontecer quando percebemos que havia mais pessoas que se interessavam, que precisavam, e que havia espaço para aquilo existir, para ser um trabalho. Como é que fizeram essa transição? Ou seja, esse clique entre, não é, serem meramente, entre aspas, criativos e criadores, para tornar isso um negócio e toda a gestão operacional por detrás de um negócio, sendo que não era a vossa área, certo? Eliana continua cheia de fé, porque houve um negócio e um plano. Não, mas eu estou curiosa. É assim, fazendo uma pós-racionalização. Eu vou fazer uma pós-racionalização porque, obviamente, não é? Eu sou quadrada, sou muito quadrada nesta parte de gestão e de estratégia. Fazer uma pós-racionalização bate tudo certo, não é? Quer dizer, Claro. havia uma oportunidade, tu própria falaste, não é? A ilustração começou a ser mais interessante, começou a estar mais em destaque, portanto, a oportunidade existiu, vocês tinham as competências ou foram adquirindo as competências, havia um público-alvo, não é? Que não me venhas dizer Claro, que não, mas havia todas as não é? Foi um processo de autoaprendizagem, por isso é que eu estou curiosa para saber como é que tornaram em negócio, sabe? Mas eu só consegui ver isso tudo depois, porque eu andava ali e ainda não estava a perceber que isso estava tudo a acontecer. E então, um dia cheguei à agência e disse: estou farta disto, vou-me embora. Não foi, não consegui. Então fui despedida. Olha, mais um clichê, estás a ver? Mais um clichê. Isso é a história dos empreendedores. É uma parte dos empreendedores. Eu adorava poder contar isto. Não é? Eu acho que vou ter que me dedicar a essa coisa vou fazer a história ser mais bonita. Uma história alternativa. Sim, é onde só movimentações brilhantes, assim, de repente. Tenho que arranjar esta história da saída da agência, tem que ser assim mesmo, em épicos. Se precisares, eu sou ótima na pós-racionalização, ok? Queria uns conceitos giros e assim umas coisas que vendem depois. Eu adorava assim uma saída em grande da agência, tipo assim mesmo bater com a porta. Com a porta. Sim. Fiquem com o vosso dinheiro. Vou-me embora. Muito bom. Com um bilhete para uma ilha qualquer exótica na mão. Eu acho que nós vamos ter de tirar este extrato e pô-lo a divulgar esta conversa toda. Este programa vai ser divulgado com base neste extrato da conversa. Billy, sem dúvida. É que estamos da gravação. Já está localizadíssimo, já está. Muito bom. Não, então a história é legal. O que aconteceu na altura foi... Eu também sou péssima com anos, mas acho que foi 2014.
Aconteceu que eu tinha muitas questões já com o trabalho na agência. O ambiente era muito bom, mas o trabalho em si deixava-me um bocado triste. Simplificando, ia tentar arranjar outras palavras, mas não, ainda ficava um bocado triste com aquilo. Havia questões éticas ali que me deixavam a pensar, mas na realidade era um trabalho que era fixo e que me sabia bem. Todos os meses depois de receber o meu ordenado e estava numa altura em que estava a pensar, pá, eu não vou agora também armar-me aqui em grande heroína e mandar isto à fava assim. Aconteceu que a agência perdeu 2 ou 3 clientes grandes e a equipa que já era pequena ia ficar com clientes que eram super chatos e basicamente aquilo ia dar para fazer uns relatórios e contas e na altura eu era ou ficava uma colega minha da equipa e na altura eu disse, olha, se é para fazer relatório e contas e isso eu acho que prefiro se calhar não ficar, porque ela é uma pessoa que é muito mais organizada, não se chateia nada de estar a fazer esse tipo de trabalho, é muito boa naquilo. Eu acho que a mim me vai sugar, drenar. Sim, acho que se calhar não vale a pena. E então, pronto, despediram-me. E eu comecei a passar ali muito tempo na lavandaria e eu acho que também uma das coisas que me fez querer muito que aquilo acontecesse bem foi não querer regressar ou não ter de regressar a trabalhar em agências. Eu acho que pensava muitas vezes nisso. Isto vai ter que acontecer, vai ter que acontecer aqui alguma coisa porque eu não quero estar a ir outra vez trabalhar em agências. E então a coisa foi acontecendo com os erros todos que uma pessoa como eu faz neste tipo de coisas. Erros de orçamentos, vários. Prejuízo em trabalho, vários. Porque ainda não, eu não sabia calcular muita coisa, não sabia muitas vezes quanto tempo é que ia demorar a fazer um trabalho qualquer. E às vezes pensava que ia demorar não sei quantos dias e demorava muito mais. Mas depois, como também ainda era uma coisa que estava a acontecer ao mesmo tempo, ou seja, eu também sentia que estava a aprender ao mesmo tempo, assumia grande parte dessa responsabilidade. Ou seja, se aconteceu alguma coisa, se uma cor não ficou, imagina, eu imprimi à tarde, imprimi e era um amarelo canário. E de repente cheguei lá no dia a seguir, aquilo estava tipo um amarelo torrado mais para o laranja, porque a cor secou e aquilo, pronto, que são coisas que parecem óbvias, mas que tu acho que só com a experiência é que percebes como é que as coisas vão acontecer. E eu, obviamente, que chegava lá no dia a seguir, olhava para aquilo, pensava e dizia, ok, vou refazer isto tudo, porque não tinha coragem de depois estar a entregar as coisas às pessoas assim. Então, houve várias situações dessas, mas acho que sempre houve a intenção de fazer a coisa bem e de entregar bem e de ter cuidado com os detalhes. Eu acho que foi a coisa que também sinto que nestes vamos chamar-lhe negócios pequenos, eu acho que é uma coisa que tem de acontecer e que pode, porque depois passas a ter tempo para isso, é teres mais atenção a cada detalhe, a cada pormenor e à forma como entregas as coisas e à atenção que pões no teu trabalho. Acho que também é um pouco essa a diferença, neste caso, entre estares a imprimir em serigrafia, para além do facto da matéria e da tinta e de sentir, ter um lado muito, muito tátil e visível, tem que haver alguma diferença entre estares a imprimir em serigrafia manual ou estares a fazer numa gráfica, não é? Ou numa casa de cópias. Tem que haver alguma coisa que reflete que houve alguém que teve não sei quantas horas à volta daquilo a fazer com que aquilo existisse.
Olha, e nós estamos a gravar em 2020, que é um ano onde praticamente não aconteceu nada de especial. Ótimo, um ano ótimo. Não há assim nada que salte muito nas notícias, mas eu ouvi falar de uma coisa chamada pandemia. E tem tido algum impacto na lavandaria, no vosso trabalho e também em ti? Nada, zero. Não sei de que fala. Pan quê? Isto eu acho que é muito difícil. Eu acho que ainda não sei se consigo processar bem isto tudo. Acho que de certeza que eu não consigo. Eu às vezes olho para coisas que aconteceram em março, no início, situações em que nós estivemos, as primeiras idas ao supermercado, quando ainda diziam não usem máscaras, vão de luvas, ou sei lá, quando estávamos todos em casa a pensar que isto era uma coisa que ia ser super passageira. Sei lá, há coisas que tu pensas, fogo. Eu acho que ainda não consegui bem processar o que é que aconteceu. Acho que nessa altura aquilo que senti, acho que dá assim uma sensação, acho que é uma sensação de medo e de não conseguir compreender e a nível do que aconteceu a nós especificamente, a nível de negócio, foi que logo no dia a seguir houve 2 clientes que nós tínhamos em consignação, que supostamente era uma consignação que estava acordada para o ano todo, que me mandaram um mail a dizer tchau, bye bye. Sim, no início de tudo, logo, sem se perceber nada do que é que ia acontecer, tive mesmo aquela sensação, eu na altura lembro que fiquei mesmo furiosa de estar a pensar, fogo, estas pessoas descartam-nos assim, mesmo aquela sensação, eu acho que me veio à cabeça aquela coisa do Titanic, das pessoas estarem no barco e de haver alguém que empurra outros. Tipo, tchau! Mas, passado algum tempo, nessa altura fiquei assustada a pensar, pronto, isto vai tudo desaparecer. Parecia assim aquela coisa de aquelas imagens que tens de tsunami, quando a água toda começa a ir para trás, recolhe. E depois tu pensas, pronto, isto agora a seguir vem caos total. E nos dias que seguiram, o que aconteceu até foi assim. Ia havendo assim sinais de que coisas iam continuar a acontecer. Recebemos algumas pessoas que ainda estavam a querer continuar a fazer coisas. E nós próprios pensámos aqui que, já que íamos estar nesta situação, e que estava toda a gente parada, começámos a propor algumas parcerias também com alguns ilustradores com quem já tínhamos trabalhado ou de quem nós gostamos do trabalho, e começámos a pensar, olha, vamos tentar aproveitar esta altura para irmos produzindo coisas para também uma pessoa não ficar completamente parada. E isso foi super útil e na altura até foi uma coisa que nos ajudou, porque íamos falando com várias pessoas, íamos continuando a produzir coisas, ou seja, não havia uma sensação de paralisia, que às vezes estas situações, não é? As pessoas às vezes quando têm medo paralisam, ficam assim tipo só a tentar olhar e a perceber o que é que está a acontecer. Eu acho que o facto de termos continuado a andar na altura foi muito bom. Depois, quando íamos entregar as coisas de carro às pessoas, para as pessoas assinarem, víamos as pessoas lá nos prédios delas. Íamos vendo algumas pessoas, mas pronto, estava uma sensação assim que estávamos a andar. O que aconteceu depois foi que eu acho que em geral as pessoas todas perceberam que não ia ser uma coisa tão passageira, ou seja, que íamos ter que encontrar uma forma de, dentro deste cenário, continuar cada um de nós a tentar fazer aquilo que pudesse, não é? Continuar a fazer as suas coisas, fazer o seu trabalho. Os ilustradores também, o trabalho é esse, e os ateliês também precisam de continuar a trabalhar. Então o que eu acho que foi acontecendo foi que as pessoas começaram
a aceitar que isto vai fazer parte das nossas vidas durante provavelmente mais algum tempo, e tentar encontrar alento e forma de continuar a não desistir das pessoas continuarem a fazer coisas desculpa interromper-te, Não, não. estás a tocar num ponto que eu tenho visto muito, tenho sentido, e não sei se é passageiro ou não, mas que me dá algum, assim, não é? Me deixa de espírito muito positivo e coração mais leve, que é ver a forma como as comunidades mais locais se têm unido, ou seja, sinto mais a preocupação das pessoas, por exemplo, irem ajudar, por exemplo, os projetos mais locais, ou aqueles mais tradicionais ou com menos apoios tradicionalmente, não é? Vocês sentem isso? Achas que é um movimento que poderá ter algum impacto mais a longo prazo? Eu acho que sim, porque o que acaba por acontecer aqui uma coisa de vizinhança, não é? E de vizinhança, mesmo que não seja física, de vizinhança com projetos semelhantes ou pessoas que vivem da mesma forma. Ou seja, eu acho que também estávamos há pouco a falar, há muito mais ilustradores, mas a maior parte dos ilustradores também são pessoas que trabalham por conta própria e que não têm grande proteção, não é? Também estão por elas, também estão elas a vender as suas coisas. Há muitas pessoas que trabalham como freelancers ou como trabalhadores independentes que, na realidade, dão um contributo importante à vida geral das pessoas, não é? Elas existem por... Às vezes uma pessoa não pensa, né? No ilustrador, qual é que é um bocado a importância. Numa situação de pandemia, não vais querer um ilustrador, não é? Num avião, algum ilustrador na sala. Não existe. Mas a verdade é que houve coisas que fomos fazendo desde o início da pandemia até agora. Eu acho que houve muitas coisas que nós fizemos que tu sentes que são ou imagens, ou frases, ou objetos que dão algum alento, mesmo que sejam coisas muito pequeninas, muito simbólicas, dão algum consolo à vida das pessoas, fazem-lhes sentido. Houve uma coisa que aconteceu nos primeiros dias da pandemia, que foi que, por acaso, a nossa loja online até sentiu isso. Eu acho que as pessoas se preocuparam muito com as suas casas. Ouviu-se muito que as pessoas começaram todas a comprar plantas e a remodelar espaços, porque de repente tinham que estar dentro de casa durante imenso tempo. E houve muitas pessoas que compraram também coisas para terem em casa, porque de repente sentiram: ok, este vai ser o meu castelo, o meu quartel-general agora durante estes tempos, vou dar-lhe atenção. Mas de alguma forma sinto isso, e sinto que essa vizinhança assim, entre os projetos, sinto que agora ainda para mais com o Natal, tu vês muitas pessoas, muitos negócios pequenos ou muitas pessoas que trabalham por conta própria a sugerirem elas próprias também outros negócios semelhantes e a aconselharem isso, porque na realidade é importante. Obviamente que nas empresas grandes e nas grandes marcas também existem muitas pessoas a trabalhar e também há muitas pessoas que dependem daquilo. Eu acho que também sentes isso com restaurantes, por exemplo. Quando começas a ver os restaurantes todos, aqueles onde tu costumavas ir no bairro, ou o café, quando começas a perceber que se calhar até lhes dava jeito terem mais pessoas lá, tu acho que ponderas entre ir aqui ao restaurante daqui do bairro ou estares a encomendar McDonald's ou uma coisa qualquer. É verdade, é verdade. Tu estavas a falar das parcerias que fazes com os ilustradores e que também tocaste nesse assunto, não é? Dos ilustradores que também estão a trabalhar desprotegidos, digamos. Sim. Como é que a lavandaria faz essas parcerias? Normalmente são as pessoas que vêm ter convosco, são vocês que vão ter com as pessoas e que importância é que têm essas parcerias para a lavandaria? Olha, eu acho que nós estamos a funcionar mais ou menos em três partes diferentes. Ou seja, nós temos trabalho de design que fazemos, e esta é uma das partes.
Depois a outra parte é uma parte mais de produção, ou seja, se algum ilustrador ou se alguém quiser, algum ateliê de design quiser algum trabalho, encomenda-nos, ou seja, quer produzir este trabalho, nós produzimos e entregamos. E depois uma outra parte tem sido funciona quase como um processo mais de edição. Basicamente tem sido parte de convites nossos a ilustradores de fazer parcerias no sentido de olha, gostamos do teu trabalho, gostávamos de fazer uma edição. No nosso caso fazemos uma parceria que é mesmo metade-metade, ou seja, se a edição for de 50, nós ficamos com 25, eles ficam com 25 acordamos um valor a que a serigrafia é vendida, e vendemos ao mesmo valor, cada um vende a sua parte. E isso tem funcionado muito, muito bem. E é uma coisa que nos tem permitido também conhecer pessoas que nós gostávamos muito do trabalho, a maior parte deles que não conhecíamos, e tem sido enriquecedor nesse sentido. O que tem acontecido depois é que a partir daí têm surgido relações de amizade, temos ficado amigos, que é engraçado esta coisa, e isso torna mais fácil depois propor fazer alguma coisa, tanto da parte deles como da nossa parte, ou seja, volta e meia somos nós a dizer, olha, se calhar é interessante se fizéssemos uma publicação de um livro ou de uma ilustração, ou se pensássemos numa exposição em conjunto, ou se pensássemos num conjunto de objetos, ou o que quer que seja. Outras vezes até são as pessoas a dizer, olha, tenho estes desenhos, ou tenho esta ideia, gostava de conseguir concretizar isto. Isto aconteceu de uma forma também engraçada com outra microeditora que temos sido nós a editar, que é a Livraria Plutão, que são tudo textos de um escritor que se chama Luís Leal Miranda. E basicamente a relação começou quase com um mail em que ele diz, o título acho que era Documentos Word em estado selvagem, e ele tinha imensas ideias, pá, coisas muito divertidas e muito fixe. Eu gosto muito das coisas dele. Tinha imensos documentos, imensas coisas, imensos words, só assim com coisas muito curtas. E o que aconteceu foi que nós começámos juntos a pensar em como transformar aquilo em pequenos livros. E apareceu a Livraria Plutão, que é uma editora das coisas, basicamente agora tem sido só das coisas dele, mas que são edições de 150, 100, 200 livros, mas que têm corrido super, super bem. São todos produzidos ou em serigrafia ou em risografia, mas é um processo que sai, a parte que dá gozo também é essa parte de sair diretamente, desenhamos tudo, nós desenhamos, pensamos como é que o livro funciona e depois conseguimos também imprimir, transformar aquilo em livro, na realidade sem sair daqui. E essa parte era aquilo que eu estava a dizer no início. Isso continua-me a dar muito, muito gozo. De repente é um e-mail que chega com um Word e de repente saem daqui 200 livros. Eu acho que isso é engraçado. Houve outra coisa que nós, ainda nesta coisa das parcerias com ilustradores, houve outra coisa que nós começámos a fazer. Eu era super avessa a redes sociais e comecei a ter o Instagram por causa da lavandaria. E na realidade aquilo tem-nos ajudado contra aquilo que eu queria, não é? Contra a minha teoria toda. Eu estou-me a rir. Testava as redes sociais. Eu até há muito pouco tempo andava com um Nokia daqueles, andava mesmo, para aí há 2 anos. E não queria nada desses telefones e não sei o quê. Mas pronto, aconteceu o Instagram da lavandaria e tem sido uma ferramenta super útil. E com isto comecei também a conhecer trabalhos de ilustradores de muitos sítios. É incrível, da Coreia, do Japão, da Argentina. E o que nós começámos a fazer foi uma parceria também com estes ilustradores que nós só conhecemos através do Instagram, que funciona também na mesma lógica de parceria, só como eles não conseguem depois estar aqui para assinar, eles enviam uma espécie de um carimbo a dizer estou na Argentina, não consegui, a legitimar aquela edição.
mas que tem uma coisa engraçada que é a partir de uma imagem do Instagram que tu vês, ou seja, vês uma imagem no Instagram, basicamente alguma coisa que faz parar ali o scroll, não é? Alguma coisa que te chama a atenção e que depois é enviada por mail para aqui, ou seja, em ficheiros digitais. Eu volto a transformar aquilo, provavelmente aquela fotografia que eles puseram já é uma coisa que é uma fotografia de um desenho qualquer, ou de uma pintura, ou seja, é matéria que depois é transformada em pixel, ou seja, é digital, depois é enviada e depois eu aqui passo, imagina, se calhar uma semana a imprimir essa coisa, a transformar outra vez em papel e depois envio para lá por correio a parte da edição deles, ou seja, em papel outra vez, e depois acabo por publicar outra vez na internet, ou seja, no Instagram, aquela edição. É assim esta transformação em pixel, tinta, pixel, e depois papel, que eu acho engraçada. Mas à conta disto, também temos trabalhado com ilustradores de muitos sítios diferentes, que também tem sido fixe. Eu tenho estado aqui a rir-me para dentro, silenciosamente, por causa da aversão às redes sociais, porque eu conheci a Marta lá em Macau, enfim, no século passado, não é? Sim. Há décadas. Há décadas. Pior é que é. E depois nós cruzámos na Faculdade de Belas Artes, mas não por muito tempo, porque eu entrei em 96, se tu entraste em quê? 2000. Em 2000, eu estava a fazer Erasmus, portanto não nos encontramos e depois acabei o curso, sei lá, algum tempo mais tarde, que eu já não me lembro, felizmente. Lembro-me que houve sangue, suor e lágrimas, mas pronto, já terminou. E depois, acho que nos encontramos uma vez no restaurante chinês. Sim. Tu estavas com a tua família e depois foi aquela coisa, que giro! E depois passa à frente mais não sei quantos anos e está a minha amiga Sónia em Oxford. Billy, vai já ver a RTP! Vê lá, se a moça que está na RTP não é aquela Marta, filha do professor de Educação Física. E eu vou ver e fico, parou tudo, mas eu conheço esta cara. E depois falaste na lavandaria e eu fui logo procurar, porque é a maneira da pessoa agora se manter em contacto. Portanto, sim, as redes sociais têm alguns aspectos positivos. Sim, há muitas pessoas que eu continuo, lá de Macau, nomeadamente, que eu continuo a perceber o que é que vão fazendo, mesmo que não falo, vais vendo o que é que as pessoas vão fazendo e eu gosto dessa parte, mas eu tinha muita aversão. E muitas vezes ainda agora penso, vou acabar com o Facebook, vou sair. Só que aquilo, como está tudo ligado, depois o meu pessoal, tens que ter um pessoal para poderes ter um de negócio, chatices. E então lá estou eu a fazer parte também da coisa. Mas eu tinha muita aversão, mas a verdade é que aquilo é útil. E esse episódio, essa ideia RTP foi um inédito. Eu não tinha dito a ninguém. Eu a pensar, isto é um programa da tarde, ninguém que eu conheça vai ver. Ora, toma! Mas eu nem sequer tinha dito tipo, aos meus pais, nem nada. Disse, olha, vou tentar que isto seja rápido e indolor, porque aquilo foi assim um convite que eu tentei recusar durante várias semanas e depois também não consegui, mais ou menos como esta entrevista. Ainda bem que não conseguiste, porque isto está a ser um prazer. Olha, mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que é o seguinte: no teu super elaborado, esboçado, esquiçado plano de negócios, que projetos é que estão no futuro da lavandaria? Isso é difícil. Olha, há várias coisas que já estão começadas que eu gostava que continuassem. Há uma... Isto agora são mais pequenas publicações. Há uma coleção que nós começámos a fazer que se chama Castigo, que começou a acontecer porque, como trabalhávamos com muitos ilustradores, depois eles vinham cá para ver as provas ou para ver como é que era o processo, para perceber. E de repente comecei a perceber que acontecia muitas vezes eles todos dizerem que tinham tido ou um professor
ou os pais, que lhes diziam que eles não sabiam desenhar, ou que desenhavam com a mão errada, ou que ou para eles não gastarem tanto papel, ou que não se pegava assim no lápis, ou que os desenhos eram feios, mas quase todos. E agora são pessoas que vivem disso. E nós resolvemos fazer essa coleção, que era o castigo, para provar basicamente o contrário, que os desenhos podem ser o que eles quiserem, mesmo que sejam toscos ou mal feitos ou insolentes ou mal desenhados ou o que quer que seja, podem existir. E então é quase o contrário, é uma homenagem aos desenhos toscos. E essa coleção, o primeiro foi com a Mariana Miserável, a partir de uns desenhos que ela fazia muito assim em modo imediato no Instagram dela. O segundo foi com o André Ruivo, que também é um ilustrador que eu acho que tem uma capacidade produtiva enorme, gigante. E agora o terceiro que fizemos foi com o Vandeiradinho, que também desenha bonecos que são muito toscos, só que têm muita graça e têm imenso conteúdo. E essa coleção é uma coleção que eu gostava que continuasse e que gosto dela. Basicamente o que nós fazemos nessa coleção é um livro e um conjunto de 10 desenhos, uma edição de serigrafia de 10 desenhos de cada um destes autores. Temos o quarto aí planeado e que é uma coisa que eu gostava que acontecesse. A Livraria Plutão é uma coisa que eu também gostava que continuasse a acontecer. Mais planos, eu acho que agora o plano era, eu gostava de continuar. Só. É este nível que eu estou a sonhar. Manter as expectativas. Sim. Se continuar, parece-me bem. Eu acho que o objetivo é sempre continuar a fazer coisas com mais pessoas e continuar a produzir, a fazer estas edições, estas micro-edições. O objetivo é sempre assim, a esta escala. Eu agora dizia, o objetivo é uma loja de fotocópias no Colombo. 2021. Já me cansei disto tudo. Está muito trabalho. Oh, menina, isto dá muito. Eu acho que o futuro é cópias heliográficas, está bem? Esse é o futuro. Olha, e onde é que as pessoas te podem encontrar e encontrar a lavandaria, tanto online como offline? Então, online, eu acho que a forma mais atualizada e simples é o Instagram da lavandaria, que se chama lavandaria com um underscore em cada extremidade da palavra. Ao vivo, não somos uma loja, ou seja, não temos horário. Isto é um ateliê, um espaço de trabalho. Se houver alguém que esteja interessado em falar connosco ou vir visitar, eu acho que o mais fácil é combinar. Temos, obviamente, portas abertas, quer dizer, agora mais ou menos entreabertas e de máscara, mas as pessoas são bem-vindas. Há espaço para manter a distância. É questão de combinarmos uma hora ou um dia e as pessoas podem vir visitar. Estamos na Rua do Olival, número 180, e é aqui perto do Museu da Arte Antiga. Está aqui muito metido no meio do bairro, entre os vizinhos e as velhotas que pedem para esperar aqui um bocadinho porque se esqueceram da chave. Esse é giro. Toda uma vida de bairro. Obrigada, Marta, por teres vindo falar connosco. Adorámos e espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. E não se esqueçam de ir ver as redes sociais da Marta, obviamente, e da lavandaria. Eu vou deixar links nas show notes. Obrigada eu. Foi muito bom. Uma manhã muito produtiva. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode. Idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou também em facebook.com/Anita no Trabalho.
Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustrador e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/alice_in_wonderland. Com montes de barulhos de crianças por trás, portas a bater e bolas a caírem no chão. Como sempre, a Anitta em multitasking. Adeus, Eli, até para a semana. Adeus, Billy.